Olá a todos, sou Mário Feitosa. E eu sou o José Rocha. E hoje estamos com Luísa Erundina. Luísa Erundina é ex-prefeita da cidade de São Paulo, atua como deputada federal na Câmara dos Deputados e é candidata à Prefeitura de São Paulo. É um enorme prazer, candidata. Obrigada, Mário. Obrigada, José, internautas. É uma alegria enorme estar aqui nesse blog. Um nome apelativo, um nome que me convence que é um trabalho sério. Candidata. Ouviu? Discorde. Vamos discordar. Candidata, todos nós já sabemos a importância do seu primeiro mandato como prefeita de São Paulo. A senhora foi sucedida por Paulo Maluf. Eu gostaria, principalmente para a juventude, para o pessoal que, como eu, na época ainda estava na escola, ainda era criança, do seu ponto de vista, qual é o maior trunfo do seu mandato? Esse segmento da juventude é aquele que me mais interessa conversar e dialogar com vocês. Porque vocês não foram do tempo em que eu fui prefeito, porque vocês têm informação provavelmente dos seus pais, das pessoas de mais idade. Então, num outro momento da história do mundo, da sociedade, de São Paulo. E é muito importante que vocês, que são os principais protagonistas das mudanças daqui para frente, precisam ter clareza de que candidatos e candidatas estão disputando o poder na cidade mais importante do país, que é São Paulo. E nós vamos ter uma atenção particularíssima, enquanto política pública, voltada à juventude, em relação à cultura. Nós temos que banhar as ações do governo de cultura. A prestação de qualquer serviço, um serviço assistencial, ou um serviço na área da educação, da saúde, do transporte, tem que ter um componente cultural, porque é a semente, é a seiva que alimenta um corpo social. Então, vocês são vocacionados para a cultura e, consequentemente, para a política. Eu quero convencer os jovens e as jovens de que se reconheçam como sujeitos políticos e como aqueles que vão construir o futuro a partir de agora. Já vinham, evidentemente, mas diante dessa crise profunda que o país vive, com forte impacto sobre as cidades, exige de cada uma e de cada de nós, mas particularmente dos jovens, muita generosidade, muita vontade de dar sua contribuição, de continuar a ter esperança. Reconheço que o futuro imediato também, de São Paulo e do Brasil, passa pelo protagonismo da juventude, exigente, intransigente, crítica, consciente e mobilizada para fazer aquilo que precisa ser feito no país, particularmente em São Paulo. Entendi. E a gente vê uma evolução hoje muito grande, dessa juventude mais politizada, não necessariamente partidarizada, mas mais politizada, mais interessada em debater alguns assuntos que, na ditadura especialmente, eram assuntos que não se debatia, A gente tem até uma frase muito famosa que política, religião e futebol não se discute. Isso tem caído por terra e a juventude, em especial, tem levantado essa bola onde se debate absolutamente tudo e tem que se debater, Tem que se criar esse engrandecimento, esse empoderamento. Eu deixo aí, Também denunciar essa história de escola sem partido. Claro que a escola não pode ter partido, mas a escola não pode deixar de ter política. E política não é igual a partido. Partido é uma forma de fazer política, é um instrumento de fazer política. A escola tem que ter a compreensão da realidade, e a compreensão da realidade passa por uma discussão política. Uma das coisas que estão me dando muita alegria e muita gratificação nessa campanha, porque a campanha é uma coisa pesada, eu nessa idade, muito exigente, sobretudo nas condições que o meu partido tem, 10 segundos de televisão, sem recursos, sem estrutura, sem padrinho. Nós não queremos qualquer padrinho, não queremos padrinho, nós não queremos padrinho, nós queremos ser donos da nossa própria história, como coletivo de esquerda, socialista, é que nós precisamos exatamente compreender essa realidade e ver que a juventude está se encantando pela política, está vindo, está dando suas opiniões, está fazendo suas críticas, e isso pode ser um salto
um saldo positivo dessa campanha, para além de voto, para além de conseguir eleger, reencantar as pessoas que já foram encantadas pela política, e tem muita gente da minha geração, ou até mais moça do que do meu tempo, que já militaram, já tiveram ativismo político e se desencantaram, se desiludiram, perderam a esperança, estão cuidando da sua vida pessoal, que é importante, mas é insuficiente, porque o cidadão vive numa sociedade, numa coletividade, precisa interagir com esse coletivo, né, que é a sua sociedade, o seu ambiente, a sua comunidade. Então, a campanha, sobretudo encontros como esse de hoje, que fizemos aqui com os educadores, cumpre esse papel. Mostrar que vale a pena a política, que a política é coisa boa, a política é necessária, eu diria até insubstituível como meio de transformar a realidade. Mas isso tem que ser feito com paixão, que é isso que nos mantém jovem, apesar dos meus 80 anos. Né? E isso, a campanha está dentro dessa oportunidade. E a juventude está vindo com muita generosidade, com muito interesse, muita fome pelo debate político, né? Pela liberdade de expressão, e os meios que vocês estão usando alternativamente são algo assim de muito peso, de muita importância. Sabe? E nós queremos fomentar, se chegarmos lá, né, essa atividade, que socialmente é primordial nos tempos de hoje, a comunicação de massa, e que o sistema de comunicação de massa do país está completamente apropriado por uma minoria, monopolizado, né? Monopolizado. Isso tem que se democratizar, e essa é uma das bandeiras pelas quais eu luto. E São Paulo tem uma mídia poderosa, uma mídia pública, a publicidade que se faz nos postes, que faz nos totens, isso é privatizado, sabia? A prefeitura privatizou, fez uma concessão por 25 anos para 3 grupos, inclusive um grupo de mídia, a Bandeirantes, Odebrecht, uma empresa que está inclusive na Lava Jato, e um outro, que eu não me lembro, o outro participante desse, são mais 2, tem mais 2 que não me ocorre aqui, que chama-se o consórcio, o consórcio chama-se Ótima. Sim. É o nome apropriado para eles, é ótimo para eles. Então, esse é um veículo de comunicação de massa, né? Os relógios, totens onde tem os relógios, as informações, a publicidade, é que está privatizado na cidade. Não está errado, nós temos que romper com essa lógica do mercado, que tudo está no mercado, né? A saúde está entrando no mercado, a educação está entrando no mercado, as concessões que se fazem de serviço de saúde, serviço de educação, serviço de creche, isso está errado. O serviço público é ser prestado diretamente pela prefeitura, pelo poder público. Nós queremos reverter isso quando chegarmos lá, se Deus quiser. Iríamos perguntar qual é o seu foco de campanha para esse mandato, para esse próximo mandato, mas parece que já que fica absolutamente claro. Eu gostaria de explicitar melhor, porque eu não tinha entendido, eu acho, a sua primeira indagação. Eu perguntei primeiro sobre o mandato anterior e agora, então, sobre o próximo mandato. Olha, nós queremos radicalizar a democracia na cidade. O que é isso? De democratizar o poder na cidade, colocar o poder mais perto do cidadão. São Paulo não é uma única cidade, São Paulo são 32 cidades, digamos assim, que são as administrações regionais, ou seja, as subprefeituras. Cada uma dessas é uma grande cidade com suas características próprias, com suas peculiaridades, com seus problemas e com suas soluções. Então, eu quero governar lá da subprefeitura. Eu vou deslocar a sede do governo cada dia da semana, ou dias da semana, né, numa mesma região da cidade, na subprefeitura, ouvindo a cidadania, né, ouvindo as críticas, controlando e fiscalizando junto com a população. Vou empoderar o Conselho de Representantes. O subprefeito tem que ser indicado numa lista tríplice pela própria população da região. Tem que escolher alguém de sua confiança, alguém que é da região, conhece os problemas da região, é de confiança da sociedade. Porque se eu divido com ele a coletividade, a comunidade, a decisão de quem escolher para subprefeito. Se o primeiro não deu certo, o segundo vamos ver, o terceiro vamos ver, mas indicados, né, partilhadamente a responsabilidade por essa escolha. Então, esse é o primeiro eixo, democratizar a gestão da cidade. Outro eixo é inverter prioridades, né? Tirar de quem tem mais, certo? E poupar quem tem menos, né? Tirar de quem, e isentar de exigências, de impostos e de compromissos com quem tem menos, né? E, do outro lado, nós teremos que
inverter a própria destinação dos recursos orçamentários, que hoje são desequilibrados, a sua distribuição é desequilibrada. Você pega, por exemplo, uma região como Pinheiros, cada cidadão tem quase R$180 por ano do orçamento, enquanto a cidade de Tiradentes, que lá na Zona Leste, uma região pobre da cidade, e fica com menos de 80% cada cidadão que mora na cidade de Tiradentes, né, do orçamento. Isso eu estou utilizando dados de 2015, aliás, 2016, é o orçamento que está vigendo. Imagina o orçamento de 2016, já vou encontrá-lo, né, avotado pela Câmara, e certamente com base em outras prioridades. Mas vamos, inclusive, o primeiro ato que eu vou fazer é ir conversar com a cidade, que orçamento eu herdei e o que dá para fazer com esse orçamento, né? E, sobretudo, combater a pobreza, a desigualdade, dizendo melhor. Não é combater só a pobreza, é combater a pobreza também, mas é pouco, tem que combater a desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, desigualdade de renda, desigualdade social, enfim, desigualdade em todos os sentidos que existe numa sociedade de classes, né, centralizada no interesse de uma minoria, reproduzindo os privilégios dessa minoria. É para isso que eu quero ser novamente prefeita da cidade, né? E transformar a cidade, transformar inclusive a gestão da cidade. Eu governei essa cidade há mais de 25 anos atrás, não é mais a mesma cidade. Mesmo aquelas políticas que deram certo, foram positivas, aprovadas pela população, são insuficientes hoje. Nós temos que pegar, né, avançar, qualificar, diversificar, criar, ousar, melhorar o que precisa ser melhorado, mas, sobretudo, criar novas soluções. Ousar para fazer mais, com coragem, com ousadia, sem ficar medindo quanto dinheiro tem, quanto dinheiro. O problema não é só dinheiro, o problema é criatividade, é liderança política. O prefeito de São Paulo, a prefeita, tem que participar da decisão estratégica da política econômica do país, tem que ser ouvido. São Paulo tem um lema que diz, non duco, duco. Não sou comandado, eu comando. Mas isso tem que ir na prática. Não tem que aceitar, como o prefeito atual, e normalmente os prefeitos fazem, sofrendo o impacto das políticas, das decisões que são feitas centralizadamente lá em Brasília, no Palácio do Governo, no Palácio dos Ministros. Isso não pode acontecer. A prefeita de São Paulo não tem que ser uma administradora. Ela tem que delegar a outras pessoas competentes, de sua confiança e de confiança da população, para administrar as políticas da dimensão técnica de cada uma delas. Política de saúde, a política de educação, a política de emprego e renda, a política ambiental, a política... São questões, assim, importantes e que exigem uma especialização que nem sempre é exigido do mandatário que domine todas as áreas. Ele não tem competência para administrar todas as áreas. E ele tem que delegar, ter o rumo, ter o comando do rumo do governo, saber o que está acontecendo em cada área, delega a competência na área específica ao responsável pela área e ele se liberar para fazer a macropolítica, para falar para Brasília, para dizer o que precisa ser feito, para falar para o governo do Estado, que é omisso também, que não se manifesta, que não reivindica, que não lidera politicamente. É um Estado como São Paulo, uma prefeitura como São Paulo, não podem ficar tão omissos como esses dois governantes têm ficado ao longo dessa crise toda. A gente nem sabe o que eles pensam da crise, muito menos qual é a proposta de solução para a crise. E eles representam, né, 40% do produto interno bruto do país é no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Isso é insuportável. 40%, 30% é o que São Paulo, Estado, junto com a Prefeitura, contribui para a produção do produto interno bruto do país. Então tem que ter voz, tem que liderar politicamente. E só puxando, quando a senhora disse sobre o segundo eixo, me veio na mente a frase do candidato Dória, falando que, no debate anterior, que ele disse que ele acha que os ricos não deveriam pagar mais impostos, né? Ele teve essa pachorra de falar isso em... Sabe por quê? Sabe por quê, José? Ele tem uma mansão que vale mais de 10 milhões de reais e o IPTU dele deve ser desse tamanho. Claro. Quanto que o morador aqui da região, né, numa casa simples, ele tem que ter a melhor casa que ele puder ter, mas em geral a casa deveria ser uma casa simples, paga proporcionalmente um IPTU maior, que é o imposto sobre a propriedade, proporcionalmente maior do que ele não deve pagar muita coisa. Então, por isso que ele não quer tributar os ricos. Eu vou tributar os ricos
para dividir com os pobres, com os que têm menos renda, que têm menos poder aquisitivo, que têm mais dificuldade de manter sua família, sobretudo com o serviço público, né, que ele é obrigado a pagar um plano de saúde se quer ter uma saúde de qualidade. Não precisaria ter plano de saúde privado. É dever do Estado, ele contribui para isso. Uma educação, se quer que tenha uma escola, não valoriza a educação pública, o professor não é valorizado. Como é que vai qualificar o ensino público se o professor ganha mal, é maltratado, é desmotivado, não é reciclado? E estava ouvindo o depoimento de professores, como representava para eles liberar em algumas horas do trabalho em sala de aula, para eles se capacitarem, para eles discutirem num grupo interdisciplinar que trabalha com a educação, para se reciclar, para se atualizar. Isso era feito com a presença de Paulo Freire, que foi o nosso secretário de Educação. Isso tem que voltar a acontecer na nossa cidade. Uma questão bem pontual, candidata. Atualmente nós temos muito debate e uma reverberação ruim a respeito das políticas de mobilidade urbana e transporte público adotadas pela atual gestão. As pessoas acabam criticando muito as ciclofaixas, as faixas de ônibus, redução de velocidade de vias. As suas considerações a respeito desses elementos? Corretas, necessárias. Faixa exclusiva para ônibus é necessário. Só que tem que expandir, fazer mais faixas exclusivas de ônibus. A faixa de ciclismo, né, é necessário, mas não pode ser programado nenhuma nem outra de forma geral para a cidade. Cada região tem sua topografia, tem a distribuição das vias de forma diferente da outra região. E tem que discutir quem vai usar a ciclofaixa, quem vai usar a faixa do ônibus, quem vai usar, por exemplo, as calçadas. Tem que recuperar as calçadas. Também tem o pedestre. As pessoas andam a pé. Foi a partir da urbanização e da expansão urbana que fez com que as pessoas deixassem de andar. Tanto é que ela tem que destinar algum tempo do seu dia para ir fazer um exercício físico. De tal forma se tirou, né, a mobilidade natural, que é o andar. Não só andar no parque, mas ter uma calçada segura. As calçadas têm sido motivo de risco. Você andar nas calçadas de São Paulo, correr o risco de ter uma queda, quebrar uma perna, ou coisa pior. Uma senhora amiga nossa, né, lá na minha região, a região de Vila Mariana, não é um bairro da periferia. Ela andando na calçada, ela caiu, quebrou os dois braços, ela caiu de face, arrebentou a face dela, quebrou os dois braços, ficou imobilizado um tempão para poder se recuperar. Isso o que é? Responsabilidade do poder público. Tem que conservar as calçadas, tá certo? E a mobilidade hoje é um direito social. Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que eu consegui aprovar, foi sancionada, foi promulgada em 2015, no final do ano, que é o direito à mobilidade, o direito ao transporte público como um direito social, assim como a saúde, assim como a educação, assim como o trabalho, assim como a assistência social, a previdência social. O transporte hoje é reconhecido no artigo 6º da Constituição como direito social. Se é direito social, é obrigação do Estado garantir. Assim como a saúde não tem verba vinculada, a educação não tem verba vinculada, a moradia tem verba vinculada, o transporte também tem verba vinculada no orçamento da União e do município e do Estado, destinado ao transporte. Por isso que a tarifa zero é uma proposta justa, é uma prática no mundo, das grandes cidades do mundo. O transporte público, tem países, que eu não me lembro qual é o que me ocorre agora, é totalmente gratuito o transporte. Não tem automóvel. Tem um país aí que não usa mais automóvel. É tudo transporte ativo, né, de força física, não é motorizada, porque já compreendeu que o ser humano nasceu para se movimentar. Daqui a pouco não precisa mais das pernas. Né? A natureza ela é tão sábia que ela vai mudando, né, o tipo humano, o tipo do ser humano, a partir das exigências que são postas para ele na sua vida, como ente vivo, como ser da natureza, como um animalzinho, o cachorrinho, né, o urso, o leão, que são entes da natureza. Nós também somos entes da natureza. A natureza oferece todas as condições para eles realizar o projeto de Deus na condição de um ser vivo da natureza. Nós somos seres vivos da natureza, só diferente pela inteligência, né, pela capacidade de se perceber existindo. E mais frágeis do que eles. Nós temos um tempo de vida menor, talvez, do que muitas dessas espécies. Né? Adoecemos, de repente, nós, jovem,
não temos mais condição de andar, de ver, de enxergar. Então, a gente se sentir identificado também com o ser da natureza. E a dimensão ecológica da vida, a questão ambiental, do diálogo com a natureza como um ser vivo, um ente de direitos. E a humanidade, não tendo respeitado os direitos da natureza, está num caos ambiental. A própria extinção da raça humana, porque depredou de tal ordem a natureza, o sistema capitalista, materialista, produtor de bens, e o consumo, o estímulo ao consumo, tornou a vida antinatural. Então todo mundo precisa de uma condução. E aí, por isso que as calçadas são todas arrebentadas. E quando alguém quer usar a atividade física de se deslocar na sua calçada, ou na calçada para onde ele vai para o trabalho, certo? Não pode, porque arrisca ter um acidente grave. São essas coisas que a gente tem que conversar com o povo. São meios como esses blogs que dão acesso a essas informações e o seu posicionamento a respeito delas, né? Pode aceitar ou não, mas tem a oportunidade de conhecer, né? É importante expandir, né? Conversar isso com o povo. Candidata, a gente gostaria, na verdade, também saber, a senhora é bem conhecida pela sua militância feminista, especialmente no Congresso. A senhora, junto com outras líderes, tem todo um pensamento feminista lá no Congresso. A gente gostaria que a senhora discorresse um pouquinho a respeito disso, falasse também a respeito da representação de minorias na questão política, como isso é importante. Veja, uma sociedade cuja mais da metade dela é subrepresentada nos espaços de poder, você não pode dizer que essa sociedade é democrática. Nós somos 52% da população dos eleitores, somos menos de 10% na Câmara. O Congresso, de um modo geral. Portanto, é a subrepresentação. Nós temos que lutar pelo empoderamento das mulheres. As mulheres têm mais poder. Eu sou uma das poucas mulheres que tive a oportunidade de chegar à prefeitura de São Paulo por muito trabalho, não foi? Eu não tinha família nobre de políticos que me conduzissem a isso. Até é bom, graças a Deus, porque a maioria das mulheres que estão lá também são filhas de poderosos, de antigos políticos ou de padrinhos políticos. E isso termina ficando mulheres com cabeça de homem, para reproduzir os interesses dos homens. Então nós temos que inverter essa lógica, educar politicamente as mulheres também, formar politicamente. Então, muitas vezes as mulheres não se reconhecem como sujeitos políticos, como sujeitos de direito ao poder. Por isso que ela não vota necessariamente a mulher. Eu costumo dizer, olha, se nós somos 32% dos eleitores, no dia que a gente tomar consciência da nossa força, a gente pode eleger do presidente da República ao vereador, só com voto de mulher. Mas isso está longe ainda, né? Mas pelo menos a gente oriente um pouco a nossa decisão de voto, procurando eleger vereadoras. O poder local, municipal, ele é muito próximo do povo. Eu digo a vocês que o mais importante para a cidadania, ter uma mulher competente, corajosa, capaz, ter competência também, né, e humana e comprometida com os interesses da maioria, da população, inclusive das mulheres, que enfrentam o preconceito, a discriminação, a violência contra a mulher. Tem que ter poder para fazer, então eleger vereadoras, o maior número possível. Eleger homens também, mas pelo menos desequilibrado, está muito desequilibrado essa representação. Nós temos 51 mulheres na Câmara, se a gente puder contar com 10 é muito. Porque a maioria está a serviço do marido, que é prefeito, marido é mulher de deputado, mulher de ex-governador, de governador, de pai poderoso, enfim, quer dizer, aí tem que acabar com essa cultura, colocar uma cultura, quem tiver apelo pela política, seja homem, seja mulher, seja negro, seja branco, seja LGBT, seja quem for, seja portador de deficiência, seja pessoa com deficiência, enfim, ter acesso à possibilidade de disputar o poder e conquistar o poder, para exercê-lo de forma plena e no interesse de quem eles representam mais diretamente. Eu quero o poder é necessário, mas nem sempre a mulher tem essa compreensão. Ela acha que poder suja, poder é corrupto, então deixa com os homens. Os homens adoram o poder, fazem de tudo, até o que não deveriam fazer, para se manter no poder. E nós nos dispersamos. Não, deixa com eles mesmo, porque eles são carreiristas mesmo, são oportunistas, são corruptos. Isso é um viés que é contra nós. Nós temos que equilibrar, nem mais nem menos, né? Uma amiga minha costuma dizer, né, que homem e mulher é como as duas asas do avião.
Se uma asa falha, vai cair tudo. Então, esse equilíbrio das asas do avião é o equilíbrio do homem e mulher na sociedade. Eles são diferentes, são iguais em dignidade, em direitos, e a partir daí a gente pode construir uma sociedade mais fraterna, mais justa, né? Mais igual. É esse o sonho que me anima e mantém jovem como vocês, apesar da minha idade. Candidata, São Paulo ganha muito com a sua candidatura à prefeitura. Todos os ideais são maravilhosos, toda a apresentação e tudo o que a senhora propõe causa muita alegria, muita felicidade na gente. Vai ser um prazer veicular essa entrevista. É um prazer ter conversado com a senhora. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço, Mário, José, aos internautas que vão nos ver. E eu quero dizer a vocês que eu tenho uma admiração profunda e um respeito enorme por esse trabalho de vocês. E como eu tenho um apelo muito forte em relação à questão das comunicações de massa, sobretudo essa mídia alternativa, democrática, sem monopólios, sem apropriação indevida de um patrimônio natural, de um monopólio natural, que é as frequências eletromagnéticas, por onde transitam as imagens, os sons, as informações, a cultura, a educação. Eu quero ser uma prefeitura, uma prefeita e um governo que tenha essa área como prioridade, para fomentar, para sustentar, para favorecer, para dar condições dignas e justas, para que vocês compõem igualdade de condições com a mídia, com igualdade de condições, sim, com a mídia convencional. A partir da cidade de São Paulo, nós poderemos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Ok? Perfeito. Empreitado. Fique tranquilo. Não vai ser fácil. Obrigado. Thrilling final episode of our radio drama.